Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma edição do nosso Clube do Filme do Cinema de Boteco, um programa semanal que eu estou aqui toda segunda-feira, a partir das 20 horas, para conversar sobre um filme com você. Você mesmo que está aqui conversando comigo, acompanhando aqui a transmissão, mandando mensagens e participando ativamente. Então, se você está aqui pela primeira vez, já manda aí um oi, manda aí, fala de onde você é. E hoje vamos falar desse filme de 1999 chamado Dogma, né? Tô vendo aqui a Selma, tô vendo a Aline, tô vendo o Vitor, né? Boa noite, TT virou Jesus. Boa noite, Vitor. Eide, boa noite. Tule seus filmes aleatórios. Não foi tão aleatório assim, porque eu já tinha falado na live, alguma live atrás aí, que eu estava com muita vontade de rever Dogma. Tinha muitos anos que eu não fazia isso. Eu falei, cara, por que não, né? Então hoje a gente vai falar sobre esse filme, até mesmo lembrando, né? Tá muito quente hoje, puta merda. Lembrando um papo que a gente teve de que às vezes é muito bom, né, usar aqui o efeito palco, né, para indicar coisas boas, coisas diferentes para vocês. Ou seja, é uma dica de filme fora ali do padrão. É muito confortável chegar aqui toda segunda e fazer live só de lançamento. Não estou dizendo que eu não vou fazer lives de lançamento, tá? Por exemplo, amanhã eu vou assistir o Agente Secreto. Quarta-feira eu vou assistir uma batalha após a outra. É bem possível que eu faça live dos dois filmes, né? Então, mas eu quero voltar às origens 365 filmes em um ano e falar de uns filmes mais alternativos, tá bom? Que bom que o canal hoje vai passar Dogma. Eu nunca vi esse filme. Pois é, senta aí, Cláudia. Que filme é esse? Vou falar sobre isso. É meio comédia? Vou falar sobre isso. Queria ver o Agente Secreto. Cara, eu também quero. Não sei se eu vou conseguir ver amanhã, não. Mas, enfim, a gente tenta. Aline, gente, vi a Viagem de Chihiro no cinema. Graças a Deus, a galera que foi também estava interessada em ver o filme. Foi uma ótima sessão. Isso é raro. Isso é raro. Mas bora lá. Quem está aqui pela primeira vez, já manda aí um oi, hein? Quero saber a galera. Antes de começarmos a nossa análise, vamos lá, né, fazer o que a gente faz habitualmente. Acabei de assistir a esse filme de 20 anos pela primeira vez esta noite. Na verdade, o Dogma já tem mais de 25 anos, tá? Tentei manter a mente aberta, porque eu também acredito que Deus tenha senso de humor. A coreografia da cena de luta no trem em particular se destaca como mal escrita, mal planejada e, na melhor das hipóteses, sem brilho. Mas talvez isso seja resultado das habilidades de edição cinematográfica dos anos 90. Se o filme não tivesse tido os grandes nomes para conduzi-lo, teria sido um fracasso miserável. Fiquei esperando por algo instigante para desencadear um diálogo dentro das minhas sinapses cerebrais para misturar o humor com a seriedade do assunto em questão. Fui para a cama pensando, bem, nunca vou reparar aquela 1 hora e meia da minha vida, na verdade são 2 horas, né? O cara nem sabe contar aqui. Talvez se eu tivesse visto o filme 20 anos atrás, quando era mais fácil me entreter, ele pudesse ter sido tremendamente mais palatável. Graças a Deus, por algumas piadas e frases de efeito, então pude dar uma estrela. Kevin Smith, por favor, continue com seu emprego. Qual o emprego? De diretor de filme? Caraca. Ah, esse aqui eu gosto. Esse é bom. Ataque blasfemo contra a fé católica. Kevin Smith e os atores envolvidos precisam se arrepender. O lançamento inicial do filme pela Miramax foi adiado e, por fim, retirado devido à polêmica, destacando a sensibilidade em torno do filme. Agora querem lançá-lo novamente nos cinemas? Não foi uma comédia, é uma agressão puramente vil a todas as coisas sagradas. Qualquer pessoa com meio cérebro faria bem em evitar esse lixo a todo custo.
Se esse filme estivesse zombando de qualquer outra religião dessa forma, haveria muita reação negativa. Por algum motivo, é aceitado zombar dos católicos. Tão absolutamente horrível, desisti antes do final. Silent Bob e os outros idiotas são, na melhor das hipóteses, tediosos. Talvez seja só porque o filme envelheceu muito mal, mas não encontrei uma única piada que valesse a pena sorrir. Não é porque passaram despercebidos para mim, simplesmente não são nada engraçados. Vamos ver aqui. Ah, gostei. Na verdade, nunca assisti esse filme, mas olhando para as críticas, consigo entender por que ele pode ter ofendido outras pessoas em um contexto religioso. Sinto que quando um filme é dirigido, o próprio diretor tem um propósito por trás, mas ele não deve gerar controvérsia e desconforto religioso para outras pessoas. Ai, Suíça, você? A pior merda. Aparentemente, Matt Damon e Ben Affleck precisavam desesperadamente de dinheiro. Fora isso, é inexplicável porque eles se entregaram a essas bobagens sem sentido. 1999, Ben Affleck e o Matt Damon, depois de ter ganhado o Oscar em 1998, realmente eles precisavam desesperadamente de dinheiro. Uma porcaria completa. Não sei como essa porcaria ganhou status cult. Filme ruim, muito ruim. Grandes estrelas, mas roteiro e execução fraco. Quero meu dinheiro e meu tempo de volta. Bom, vocês estão vendo aí Dogma ainda hoje, e aqui alguns comentários tem um pouquinho ali de 5 anos, tá? Desde que eles foram feitos. O Dogma ainda hoje é um filme que divide opinião, e eu vou falar exatamente por que, né, ele divide opinião, tá bom? Antes da gente entrar nessa, eu quero só fazer um apanhado da carreira do Kevin Smith, tá bom? Aline, eu só vi Dogma em VHS, então faz tempo, eu só vi no cinema, acho que eu vi uma vez depois, mas só. Não foi um filme que eu revi muitas vezes, e eu gosto do Kevin Smith, hein? Mas a gente vai falar sobre eu gostar do Kevin Smith também. Tem um elenco de peso, tem um elenco de peso. O pouco que lembro, não achei lá tanta graça. Acho que o que mais me chamou a atenção era saber que tinha Alanis, né? Bora lá. Vamos comentar aqui algumas coisinhas sobre o querido Kevin Smith. Kevin Smith, ele é um diretor, ele é um roteirista. A sua carreira iniciou de forma com grande sucesso, né, alternativo ali. Foi nada assim espetacular, mas em 1994 ele fez ele fez o Balconista, Clerks, que é um filme que se passa dentro de uma loja de conveniência. E ali, cheio de humor, engraçadinho, inteligente, piadas, né, ariscas. Então foi um diretor que chamou muita atenção. Por quê? Em 1994, a gente também tinha outro diretor chamando a atenção, era o Quentin Tarantino. O Kevin Smith era uma versão mais nerd do Tarantino. Não tinha a violência, mas tinha o mesmo senso de humor e o excesso de referências à cultura pop. No ano seguinte, em 1995, ele fez um dos que eu gosto mais, que é o Barrados no Shopping. É um filme que conta a história, né, de um moleque que tá indo lá no shopping, né, tem um rolo amoroso, tal. É um filme divertido. Se eu não me engano, tem participação do Ben Affleck, tem participação do Matt Damon. Essa é uma característica, né, vale a pena falar sobre isso. Essa é uma característica comum do cinema do Kevin Smith. Ele sempre trabalha ali com os mesmos atores. Então, o Ben Affleck, ele pode estar rico, ele pode estar bem sucedido, ele tem uma amizade com o Kevin Smith. Então, se o Kevin Smith vira para ele e fala, vamos fazer um filme, apesar, né, daquele Menina dos Olhos, o Ben Affleck vai fazer. Né? E o Matt Damon também, então o Kevin Smith ele trabalha muito com uma turma, e isso é legal. Então, Barrados no Shopping é um que tem muito tempo que eu não vejo, inclusive, né, filme de 95, dá curiosidade aí de rever. 1997, ele lançou Procura-se Amy, e que eu vou até voltar para a tela do
da transmissão. Procura-se Amy foi um filme que, quando eu estava fazendo 365 filmes em um ano, eu falei muito, né, do quanto eu gostava, do quanto eu tinha boas lembranças dele, falando, nossa, é um filme de romance sensacional, blá, 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 blá. E, cara, eu revi o filme e foi um choque, porque eu não sou mais a pessoa que gostava daquele filme. E até porque, quando eu gostava do filme, eu não tinha experiência de vida o suficiente para entender realmente a mensagem dele. Então era só uma história de amor que eu achava fofinha, sabe? E não, o Procura-se Amy, infelizmente, talvez seja o filme que pior envelheceu do Kevin Smith. Era um filme muito bom, mas ele parece totalmente amador. Uma direção totalmente ali ruim, fraca, medíocre, né? Então, o Procura-se Amy tinha um lugar no meu coração e isso mudou depois que eu fiz a revisão e eu fiz uma transmissão ao vivo falando dele. Depois do Procura-se Amy, em 1999, ele fez o Dogma, o filme que a gente vai conversar aqui agora. Em 2001, ele fez o Império do Besterol Contra-Ataca, e aqui já começa a caída, né, na carreira do Kevin Smith. Em 2004, ele fez A Menina dos Olhos, que é uma bomba, com Ben Affleck. 2 anos depois, ele fez O Balconista 2. Por incrível que pareça, né, os filmes estão com notas até relevantes aqui no IMDb. O Balconista 2 é divertido, mas não tem ali o teor de novidade do primeiro, então ele não funciona tão bem. Aí a gente tem, em 2008, Pagando Bem, Que Mal Tem. Filme muito divertido. Eu vi ele uma vez só, eu lembro que de eu ter gostado bastante. É um casal de amigos que tá fudido de grana e eles decidem fazer um filme pornô. É divertido, é divertido. Teve Tiras em Apuros, aí aqui as notas já começam a cair. Tem o Seita Mortal, um filme de terror de 2011. É um bom filme, porém, expectativa é uma merda. Quando esse filme foi lançado em 2011, os trailers davam a entender que era algo ali, né, extraordinário, né, fora do comum. Então eu fui assistir com essa visão. Infelizmente, o filme não segura a mão, né? Ele não segura ali a responsa e não corresponde ao que o trailer vendeu. Trailer, como a gente sempre precisa destacar, é um material publicitário. O objetivo do trailer é que você veja o filme. Trailer não tem conexão artística alguma. Vamos lá colocar um parênteses. Tudo é arte. Um trailer é arte. Só que espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer com isso. Então, o trailer é um produto publicitário, né? É algo ali para vender o filme. Ele não tem compromisso com nada, tá? Aí ele fez o Tusk, A Transformação, um filme muito louco, tá? Yoga Rosers, que, cara, eu vi, mas eu não lembro nada, graças a Deus. E aqui, né, a partir de 2016, o Kevin Smith começa a se aventurar em direção de série. E ele fez o Supergirl, ele fez o Flash. E por que ele fez esses dois filmes? Além de roteirista, ator e diretor de cinema, o Kevin Smith também escreve histórias em quadrinhos. Ele foi responsável por escrever boa parte dos arcos do Demolidor, né, nos anos 2000, 2010. Ele também fez histórias do Arqueiro Verde na DC. Então era super natural que ele fizesse realmente aqui o Flash. Ele dirigiu 3 episódios do Flash e 4 episódios do Supergirl. Aí ele fez em 2022 um filme que eu nem sabia que merda que é, né? Kilroy Was Here, não sei do que se trata. Em 2022 também, ele fez o Balconista 3, de novo, revisitando ali, né, seus personagens de sucesso, tentando buscar ali relevância.
Ano passado, ele fez um filme chamado 4:30, não sei do que se trata, e esse ano ele está previsto para lançar um filme, vamos ver que filme que é esse, Moose Jaws, em um Canadá pós-apocalíptico. A mandíbula do alce se tornou a forma mais procurada de troca por sua capacidade de ser uma ferramenta e arma multiuso. Mas um alce está farto. Promete. Não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer sobre esse filme, não. E o 4:30, um grupo de adolescentes da década de 80 passa o dia visitando teatros. Realmente, né, deve ser divertido, mas olha lá. O filme não teve nota ruim, não. Tá? Então, esse é o Kevin Smith aí, né, o Vitor? O Vitor tinha perguntado. Um pequeno apanhado da carreira do diretor e do roteirista. Deixa eu ver o que vocês estão comentando. Kevin Smith era, aquele momento, um dos grandes nomes do cinema indie americano. Sim, naquele momento era. Exatamente por conta do Balconista. O Procura-se Amy, ele teve uma recepção muito boa, e o Dogma chegou fazendo grande polêmica. Um filme do Kevin Smith que eu gosto é Pegar e Largar, com a Jennifer Garner. Que filme que é esse? Pegar e Largar? Que filme que é esse? Isso não é do Kevin Smith, não, caralho. Kevin Smith tá no filme, mas o filme não é dele, não. O filme é da Susana Grant. Acho que nem roteiro ele escreveu, não. Deixa eu ver se ele fez o roteiro do filme. Também não, ele não fez o roteiro, não. Mas não sei que filme que é esse, Selma. Tá. A Selma falou que filme que ele tá. Beleza, eu não tinha visto. Selma, desculpa. Uma pena que o seu cinema parece meio esquecido atualmente. Creio que o realizador não conseguiu se reinventar muito ao longo do tempo e já não gosta do mesmo apelo popular de outrora. Não, zero apelo popular, o que é muito curioso, visto que hoje em dia o cinema é um parque de diversão, né? Então, um diretor como Kevin Smith, ele deveria sim gozar de prestígio, mas não é o que acontece. Só vi Dogma mesmo. Acho que lembro mais do Kevin Smith com suas participações. Acho que ele apareceu no Big Bang Theory. Eu não sei. O trailer é a arte de enganar os emocionados e fazer pagar o ingresso. Perfeito, Carlos. Isso aí vale um filme por dia. Trailer. A arte de enganar os emocionados e fazer com que eles paguem o ingresso. Acho doido, hein? Lembro muito bem daquele projeto meio besterol, pagando bem o que mal tem. Exatamente, muito bom. Uma mini curiosidade, o Kevin Smith tem uma filha chamada Harley Quinn Smith. Sim, esse é o Kevin Smith, ele é nerd desse jeito. E aqui é curioso, né, porque falando em atores, né, que dão nomes de personagens para suas filhas, o Robbie Williams, por exemplo. A filha do Robbie Williams se chama Zelda. E por que ela se chama Zelda? Por causa do jogo. Esse é um nome legal, né? Faz sentido. O Kevin Smith, na hora que ele dá o nome, cara, eu acho bobo, eu acho exagerado, sabe? Mas, longe de mim fazer julgamento de falar, ele tá errado. Não, foda-se ele, é filha dele, cara. Quer chamar ela de Harley Quinn? Chama ela de Harley Quinn, cara, faz parte. É emocionante essa sinopse do Kevin Smith. O estagiário deve ter escrito isso, exatamente. Cinema gringo independente sempre celebra algum cineasta do momento. Creio que atualmente quem ocupa o posto seja o recentemente premiado diretor de Anora. Como que é o nome do desgraçado mesmo? Esqueci. Sean Baker, né? Sean Baker? Isso mesmo. Sean Baker. Cara, o Sean Baker é o diretor ali queridinho ali do momento. Merecido, vai. Ele tá com uma carreira legal. Nossa, eu deveria fazer eu vou fazer leitura de comentário do Anora depois, tem muito comentário ruim. Eu gosto dos filmes dele, né? O Projeto Flórida é um filme maravilhoso, mas enfim. Vamos voltar aqui para o filme, melhor que chamar de Neymar, exatamente.
Os pássaros estão voando. Os pássaros chamam Buster. A gente vai ter um Buster pássaro em breve. A Nora mereceu onde? Cara, mereceu, velho. É um filme divertido, é divertido. Você pergunta para mim, então você tá falando que mereceu acima do Ainda Estou Aqui? Não, não, de forma alguma. Não fosse o Reformatório Níquel, o melhor filme do Oscar 2025 seria Ainda Estou Aqui. Isso sem bairrismo, cara. Seria, fato. A Mickey Madison ganhar um Oscar foi aberração. Fernanda Torres era a melhor atriz. Então, assim, injustiças existem, faz parte. Mas, cara, longe de mim querer ficar remoendo, vivendo e reclamando disso. Foda-se merda. O que você achou da Linda Fiorentino no final, no filme Homens de Preto? Gosto da Linda Fiorentino, ela inclusive tá em Dogma, né? Vamos falar sobre isso. Por que eu escolhi falar de Dogma hoje? Primeiro, porque tinha muito tempo que eu não assistia. Então eu falei, cara, vamos rever. Segundo, que é o Kevin Smith, é um diretor que eu já tive um grande carinho, assim, já foi dos caras que eu mais gostava, mais me inspirei, né? Hoje não é mais uma referência ali, mas no passado era. E por que a gente está vivendo. A gente está vivendo momentos, como sempre, né? Existe, em que a gente precisa, né, de filmes assim, de mensagens polêmicas, de coisas que quebrem o padrão. O Kevin Smith, em 1999, ele foi alvo de várias críticas. Foram muitos movimentos tentando boicotar o lançamento do filme. Em um desses lançamentos, dessas ações de boicote, o próprio diretor se infiltrou no meio dos manifestantes. Ele estava com uma plaquinha xingando o filme. E quando ele faz isso, é uma forma de reforçar a mensagem que ele cria em Dogma. A mensagem de as pessoas são idiotas. Tem uma frase no filme, deixa eu ver se eu coloquei essa frase aqui. Isso aí. O personagem do Chris Rock, o Rufus, que é o 13º apóstolo, fala: as pessoas deviam ter ideias, não crenças. Pessoas morrem por crenças. Isso é muito real, porque a crença deixa a pessoa cega. Então estava lá um grupo de manifestantes contra o lançamento de Dogma, e eles sequer perceberam que o diretor do filme estava lá, sabe? Como assim, sabe? Como assim você está manifestando sobre algo e você não sabe sobre o que você está manifestando contra? Então é um ponto muito importante, né, dessa mensagem presente no filme. Com a alta dos movimentos do conservadorismo, Dogma pega até leve, né? Porque o Dogma fala sobre a Igreja Católica. Na época, a Igreja Católica era muito mais forte do que é hoje, o que não significa que ela não seja forte, mas ela tinha uma força muito maior e ela realmente movimentava ali as pessoas, né? Falar sobre isso era criminoso, era um grande problema. E hoje a gente vive isso quando a gente cita ali os evangélicos, tanto lá, né, na gringa, mas principalmente aqui no Brasil. Por mais leve, inteligente e engraçado que seja o roteiro, a crítica que o Kevin Smith colocou nesse roteiro, infelizmente, não é o tipo de obra que vai funcionar de forma irrestrita para qualquer pessoa. Até hoje, em 2025, né, 25 anos após o lançamento da obra, eu tenho certeza que pessoas vão se sentir desconfortáveis, vão se sentir incomodadas com uma produção que simplesmente quer fazer uma crítica, e uma crítica bem justa. E qual é essa crítica em Dogma? A premissa do filme é a seguinte: a gente tem a personagem da Linda Fiorentino, ela interpreta a Bethany, ela trabalha numa clínica de aborto,
e a Bethany está numa crise de fé. Ela está num momento em que ela não acredita mais em Deus. E aqui tem o primeiro conflito, porque é uma personagem que trabalha numa clínica de aborto, mas ela é religiosa, ela é católica, ela cresceu com a crença católica. Exatamente, ali hoje manifestação contra esse filme, teria um monte de bandeira de Israel, né? Teria pátria, Deus e a gente sabe quem mais. Então, assim, esse é o primeiro conflito do filme. A Bethany, ela recebe a missão do anjo Metatron, vivido ali pelo Alan Rickman, de impedir que dois anjos exilados, o Loki, vivido pelo Matt Damon, e o Bartenley, sei lá, vivido pelo Ben Affleck, eles consigam sair de um Wisconsin, onde eles estão exilados, aí uma piada, para voltar para o paraíso. Acontece que se eles fizerem isso, o mundo como a gente conhece simplesmente chegaria ao fim. Então a Bethany recebe a missão de impedir que isso aconteça. Na sua jornada, ela tem a companhia do Jay e do Silent Bob, que são os personagens habituais do universo do Kevin Smith. Então, assim, em todo filme a gente tem a repetição de atores. Mas o Jay e o Silent Bob são personagens que se repetem em todos os filmes. Isso é legal. E era algo que me fazia gostar muito, muito mesmo do trabalho do Kevin Smith, porque assim como o Tarantino, ele criou essa coisa do universo cinematográfico bem antes da Marvel. Né? Ele foi o inventor dessa parada. Aí, junto com o Tarantino, claro. Ao longo da jornada, a Bethany encontra com o 13º apóstolo, encontra com um anjo caído que decide trabalhar como stripper e vai seguindo a sua jornada, né, para impedir o fim do mundo. Essa é a proposta de Dogma. E aqui eu citei outros 2 pontos de discussão que motivaram muita, muita, muita loucura. Qual que é a primeira loucura? Primeiro, o personagem do Chris Rock, o Rufus. De cara, o Rufus se apresenta como o 13º apóstolo. Para quem leu a Bíblia, não é o meu caso, a gente sabe que são 12 apóstolos. E quando ele chega falando que ele era o 13º, e que ele não foi incluído porque ele era preto, é uma clara mensagem falando de racismo. Quando o próprio personagem do Chris Rock fala que Jesus era negão, isso aí também é outra coisa que deixou, né, os religiosos completamente pirados da ideia. E assim, gente, discutir a etnia de Jesus, tá ligado? Tipo assim, que se foda isso, sabe? Mas vamos usar um pouco do bom senso. Eu nunca vi ninguém que caminhasse ali pela área da Palestina loiro. Eu nunca vi, cara, não faz o menor sentido. Jesus europeu é uma lenda, é uma lenda. Jesus de verdade não é o Jesus europeu. Então a piada ali do Kevin Smith e do Chris Rock é muito em cima disso. A questão do racismo, de como, né, as coisas acontecem ali para privilegiar os branquelos. Então esse é o primeiro ponto. Depois, a gente tem uma outra reclamação muito forte, e aqui é muito legal, e aí tá, né? Por que eu indico esse filme para vocês assistirem? Por causa da sutileza. Kevin Smith não é um diretor de sutilezas. Ele não é nem um bom diretor, porque na medida que a gente evolui, né, a visão ali, a análise de filme, a gente assiste a um filme que me frustrou vendo o Procura-se Amy, e, cara, é um diretor muito limitado. Ele, sei lá, quem monta o filme dele, mal montado, a fotografia é zoada. Enfim, é muito doido ver um filme do Kevin Smith. Parte técnica não é com ele. Você assiste um filme do Kevin Smith por causa do Kevin Smith, por causa de quem ele é, da proposta dele, do tipo de humor que ele faz. E, claro, as críticas que ele oferece, né?
A personagem da Salma Hayek, ela surge como uma stripper. E aqui, óbvio, né, a gente lembra de cara de um filme lançado uns 5 anos antes, chamado Um Drink no Inferno, que ela também é uma stripper, com a diferença que ela é uma stripper vampira, né? Ela é tipo capeta. Aqui ela aparece ali dançando, ela não aparece nua em momento algum, mas ela tá lá dançando. E qual que é a mensagem? É uma mensagem falando da questão, porra, né? Tem um anjo aqui, uma mulher que está ajudando, né, a caminhar. Então, de uma forma bem de boa, o Kevin Smith coloca no meio do roteiro dele religião, ele fala do capitalismo, tem uma cena no comecinho da história, quando o personagem do Matt Damon e do Ben Affleck entram numa reunião de uma empresa e matam todo mundo que está lá. E eles matam com requintes de crueldade, porque antes de matar, eles revelam os segredos mais sombrios de cada uma daquelas pessoas. E aí depois ele vai lá e mata todo mundo. Então, assim, é o Luigi, né? O nome do cara. É o Luigi antes de entrar em ação. Luigi Mangione? Não sei como que chama, não. Então ele critica capitalismo, ele critica religião, ele fala sobre racismo, ele fala sobre feminismo. Tudo isso de uma forma muito natural, muito fluida dentro da narrativa. Sabe, a gente tem a premissa, a gente senta e assiste o filme, hora nenhuma é questionado Deus. Essa não é uma ideia do filme, questionar se existe Deus. Não, não, não. Todo mundo ali sabe, Deus existe, ponto. Jesus existe, ponto. A grande crítica é a forma como a mensagem religiosa é transmitida para as pessoas. E isso é fantástico. Ainda tem, né, ontem, enquanto eu assisti o filme, eu me diverti, né, lembrei de algumas piadas, lembrei de ver o filme no cinema e do quanto eu ri na sequência de apresentação do personagem do Alan Rickman. Ele é um anjo, né, o Metatron, e o anjo é tipo o boneco da Barbie. Ele não tem os utensílios, né, as ferramentas de trabalho ali. E mostra isso. Então é engraçado essa construção, ainda funciona. O Jay e o Silent Bob são personagens muito divertidos, carismáticos, a gente gosta deles. Tem um subtema, né, um subplot ali, que é os dois achando que a Bethany vai transar com eles. Então eles ficam ali o tempo todo, né, na expectativa, achando que vai rolar, tal. O Dogma é muito um road movie religioso, algo totalmente fora ali do esperado. E por isso mesmo, acredito eu, mereça a sua atenção, tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários. Aline, fui batizada na Igreja Católica, estudei em colégio luterano, minha família tem uma boa parte budista e hoje eu sou ateia. Bom que você tem base, né, de todas as religiões do mundo. Na visão do canal, esse tipo de controvérsia acerca de um dado projeto também funciona de uma forma geral como marketing de divulgação? Sim, claro. O marketing tem uma regra que é o fale bem ou fale mal, mas fale de mim. E eu questiono muito quando eu via, né, no Twitter as pessoas de direita falando: eu vou boicotar tal filme, vou boicotar o Marighella, vou boicotar Aquários, vou boicotar Bacurau. Cara, quando eles anunciam essa vontade de boicotar, tem duas coisas muito importantes que a gente precisa levar em consideração. A primeira, que a gente só boicota aquilo que a gente consome. E eu não sei se pessoas de direita consomem arte. Eu não sei se pessoas de direita veem filmes. Então é muito doido você falar que vai boicotar algo que você nem ia assistir, né? E a outra coisa que acontece quando você inicia um movimento desse
é que você dá atenção para aquilo. Enquanto a maioria das pessoas sequer sabia, tinha consciência da existência daquela obra, daquele produto, quando cria-se esse movimento de boicote, né, esse marketing negativo, que hoje é chamado de marketing do ódio, cara, se eu. Tô uma parada na minha garganta aqui, tá foda. Se, por exemplo, eu penso de um jeito, a Aline pensa de outro. Se a Aline falou mal de algo, eu vou falar, a Aline não gosta, não? Eu vou ver. Entende? Então funciona desse jeito. Quando bem feito, é uma verdadeira bomba, né? Age. Creio. Peraí. Creio que Alanis Morissette também faz parte do elenco. Personagem da Virgem Maria. Não. Alanis Morissette é Deus. É muito interessante a escalação da cantora, que naquele momento era muito popular e poderosa, exatamente. Ela vivia ali talvez o auge da carreira dela. Muito doido, né? Falar o auge da carreira da Alanis. Porra, ela lançou o primeiro disco, sensacional. Lançou o segundo disco, maravilhoso. Fico muito na dúvida qual eu gosto, mas eu prefiro o primeiro. O terceiro era bom, mas o terceiro já não era no mesmo nível. Então, é uma pessoa que conseguiu, né, manter. Vamos só pegar uma coisa aqui, vamos ver os anos, né, disso aqui. O Jagged Little Pill, que é o primeiro disco dela, é de 95. O Supposed Form Infatuation Junkie é de 98, ou seja, a Alanis tinha acabado de lançar o segundo disco. Ela era quente, assim. A Alanis, inclusive, né, gente, se vocês pararem para analisar, a gente está vivendo uma geração de cantoras, e cantores também, né, por que não? Influenciados pelo trabalho da Alanis. E isso é muito doido, isso é muito massa. Mas a Alanis era Deus no filme. Nossa, um filme que também parodiou a religião católica, que eu estava super na expectativa, mas me decepcionei, foi o Book of Clarence, com o Lakeith Stanfield. Cara, não vi esse filme, não vi esse filme. Kevin Smith virou uma espécie de marca naquele momento. Creio que os seus intérpretes, inclusive, abriam mão de super cachês para poderem realizar a chance de trabalhar com o diretor. Exatamente, né? Aconteceu isso, aquela coisa do grupo, assim, né? Todo mundo juntinho. Filme de crítica religiosa tem A Vida de Brian, que até agora esse ainda segue sendo o melhor. A Vida de Brian é um clássico difícil, né, de ser batido. Dogma é sensacional. Só que é muito difícil você chegar e comparar com A Vida de Brian, tá? Sinceramente. E aí você me deu até vontade de pensar uma lista, Carlos, de filmes que falam, né, sobre a questão religiosa, parodiando, né, tendo uma análise diferente. Não é comédia, mas a gente vai citar o Mãe, A Vida de Brian, o Dogma, Todo Poderoso, será? Tá aí. Boa. Seria uma boa lista. Não sei como continuar essa lista. É, ele surra o Dogma, sim, mas não é humilhante, vai. Inclusive, até lembrei, eu queria ter feito um vídeo semana passada falando que vai ter o American Pie 5 e vai chamar American Pie Funeral. Vai ser sobre a morte, né, da mãe do Stifler, o funeral da mãe dele. E o Charlie Sheen, acho que vai ser o pai do Stifler. Isso aí, tem que validar essas informações, mas é o que saiu aí. Dogma poderia ser considerado atualmente um projeto cult? Com certeza é um projeto cult. Dogma realmente gerou muita controvérsia no momento do seu lançamento, justamente por abordar questões referentes à temática católica. Exatamente. Não vi esse doc. O filme Dogma é sobre religião? Creio que Olivia Rodrigo seja diretamente influenciada pela Alanis. Cara, não só Olivia Rodrigo.
A Adele tem muito da Alanis, cara. A Adele tem coisa demais da Alanis. Isso é muito doido, cara. Muito legal ver isso, né? Um artista da nossa época influenciando já uma geração, sabe? Isso é muito legal, porque a Alanis, dentro do mundo do rock, se tratando ali de uma artista feminina, não sei se é exagero falar que talvez ela seja a maior ali dos anos 90, sabe? Você tem o Portishead, mas é uma banda. Você tem o Cranberries com a Dolores, mas era uma banda. O Roxette não era bem, né, da nossa geração, era um pouquinho anterior. Ah, você tem uma que é foda pra caralho, pouquíssimo conhecida, que é a. Ah, esqueci o nome dela. Skin. Skin é o nome dela. Ela é vocalista de uma banda chamada Skank Anansi. Skank Anansi é uma banda pesadíssima de rock, mas não é pesado no sentido de é ruim de ouvir. Não, eles têm uma pegada ali muito boa, pop, sabe? De construir músicas pesadas sem deixar de ser comercial. Skank Anansi é muito bom, muito bom. Acho que fora Alanis, eu colocaria a Skin como das vocalistas mais foda. Tem a Bjork também, mas a Skin é bizarra, cara. O jeito que ela canta, ela é bizarra, ela é muito foda. A, a Shirley Manson, a própria Courtney Love. Então, assim, tem uma galera. Mas todas elas ali contemporâneas, né? Alanis, eu acho que tá assim em questão de composição, eu acho. Minha opinião, porque eu gosto de música com narrativa, não só a parte instrumental. O Jiggy Little Pill é toda uma história, fantástico isso. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre Dogma. Parará, aqui, ó, perguntou. Dogma é sobre fé, mas também é sobre dúvidas, sobre permanecer numa religião mesmo quando ela te decepciona. Sobre rir com e não apenas da religião. É um filme que diz: você pode questionar a fé e ainda assim acreditar. E talvez, só talvez, esse seja o maior ato de fé de todos. Afinal das contas, Kevin Smith nos oferece um milagre cinematográfico, um filme onde Jay e Silent Bob realmente salvam o mundo e a gente acredita. Isso é massa, né, de falar. Tem um outro ponto aqui, antes da gente encerrar. Desculpa, Dogma tem a participação especial do George Carlin, que é um dos grandes comediantes que já existiu, né, no universo. Um cara que provavelmente teria muitas coisas a dizer sobre esse mundo atual, sobre o governo do Trump, mas infelizmente, né, já não está entre nós há alguns anos. Prometheus é filme de religião ruim. Mas é de religião. Prometheus, né, cara? Não cumpriu. O Alto da Compadecida também tem seu pé na religiosidade. Tem, mas não é a mesma pegada, vai. Não é um dogma da vida ali. Sei. Eu penso realmente Mãe, A Vida de Brian e o Dogma. Não consigo lembrar aqui de cabeça outro filme que entra nisso. Ah, a gente conhece Skankanansi? Que massa! Cara, eu gosto muito dessa banda, velho. Eu tinha banda, né? A maioria das bandas que eu tive era de vocal feminino. E, cara, o Skankanansi foi uma das que eu mais pirei, assim, ouvindo. Muito foda mesmo. Eu recomendo aí pra todo mundo ter essa banda. Saudades da Pastora Ju defendendo Prometheus. Pois é, né, cara? A Ju Minelli sumiu, a Ju Versace sumiu. Tem que mandar mensagem pra elas, falar: ô, cadê vocês? Né? Mas a Ju Minelli tá bem, cara. Outro dia eu conversei com ela. A Ju Versace, que tem muito tempo que eu não falo com ela. Ah, cara, tá muito quente. Hoje tá impossível fazer live com qualidade. Tá bizarro aqui. Então, quero agradecer a todo mundo aí que ficou comigo ao longo desses 45 minutos, tá?
Se a gente tiver algum outro assunto, algum outro tópico aí para discutir, vamos discutir. Caso a gente não tenha, tá na hora de dar tchau e deitar no chão, né, frio, tentar relaxar, porque ninguém merece esse calor. Não sei se aí onde vocês estão está insuportável como aqui. É como se eu vivesse o próprio dogma, assim, né? O próprio inferno. Mas quando vocês vão falando disso, eu lembrei de uma outra parada. Eu fiquei na dúvida se hoje eu ia fazer a live sobre o Buster Scruggs, se eu ia fazer a live sobre os pássaros, se eu ia fazer sobre o Dogma, ou se eu ia fazer sobre a vida de Chuck, que é um filme que eu vi ontem. Eu acabei escolhendo o Dogma, né? Como vocês perceberam. Olá, Izzy, seja bem-vinda. Só chegou na hora do amém. E, cara, não sei se eu vou fazer uma live sobre a vida de Chuck, sabe? Mas eu vou antecipar desde já que ele e o Splitsville. Deixa eu ver como que é o filme em português. Como que é o nome desse filme em português, por exemplo? Amores à Parte. Então, A Vida de Chuck e Amores à Parte estão na minha lista de melhores filmes de 2025. Amores à Parte me fez rir. Me fez rir tanto, cara. A gente falando, né, de o Corra que a Polícia Vem Aí é a salvação da comédia, melhor filme de comédia do ano. Não, nem fudendo, velho, nem fudendo. Amores à Parte é muito engraçado. É muito engraçado. Óbvio, ele não é um filme besterol que tem como objetivo, né, ser uma metralhadora de piadas igual o Corra que a Polícia Vem Aí, que de fato é muito bom, me diverti horrores. Mas o Amores à Parte, fantástico. Ele conta a história de um cara que termina o relacionamento dele, e aí ele vai visitar uns amigos, descobre que os amigos têm um relacionamento aberto. E, cara, é muito divertido. É muito divertido. Cara, não achei graça em Amores à Parte. Prefiro o anterior lá dos caras, embora nem lembre direito. Quem são os caras que fizeram esse filme? Vamos ver aqui. Michel Ângelo Covino. Vamos ver. Ele tá no elenco do filme. Ele é um dos principais do filme. Parará. A Subida? Esse que você tá falando, Aline? Eu não vi A Subida. Do que será que fala esse filme? Um olhar sobre a longa amizade entre dois homens. É esse filme mesmo? Caraca, o Kyle Marvin tá no elenco também. Me fala se é esse, Aline. Eu não vi. Você tá indicando aí, eu vou colocar na minha lista para assistir. A Subida, beleza. Cara, então, assim, são dois filmes que eu gostei muito. E agora falando do Vida de Chuck. Ele é um filme fora, né, da caixinha ali, do padrão. Entre aspas, claro, ele segue uma linha. Por mais que ele tente falar que não, ele segue uma linha narrativa, assim. Eu achei uma mensagem tão linda, sabe? Aquele filme que você começa assistindo de uma forma, você acha que é aquilo, e aí de repente você se surpreende quando descobre que é diferente de novo, não é exatamente aquilo que você esperava. Então são filmes que marcam, batem muito, né? E óbvio, né, a questão ali mais pessoal minha, da questão de como a avó dele, né, era a pessoa que o influenciou a consumir arte, gostar de música. Então essas coisas batem assim para mim um pouquinho. Batem muito, na verdade.
Então eu gostei de A Vida de Chuck, acho que acabou sendo ali um dos meus favoritos por um motivo bem pessoal. Mas é o Stephen King, né, sendo capaz ali de surpreender a gente, do nada chegando com uma história dessa, sabe. Eu acho muito fantástico isso. É uma pena que tenha ficado pouco tempo em cartaz. Ficou pouquíssimo tempo em cartaz, né, o Amores à Parte. Lembro que ele ficou em algumas salas aqui em BH, mas nada demais ali. Bateu pro tubo que, na verdade, ele sempre quis ser dançarino. Exatamente, eu sempre gostei de dançar. Inclusive, um dia eu vou fazer a abertura da live, eu vou chegar dançando para vocês, assim. Nosso Billy Elliot mineiro. Eu e meu pânceps aqui dançando, seria divertido. Vida de Jack tem uma mensagem bonita, mas acho que vai perdendo a força nos blocos. Acho que eu entendo o que você está falando. Não concordo, porque eu acho que no avançar dos blocos, a mensagem se potencializa. Por isso que eu falei, né? É um filme que segue a estrutura tradicional, mas na superfície ele tenta fazer algo diferente. Tenta falar, ah, não, eu não sou igual. Você é igual. Mas eu acho muito competente nisso. O canal chegou a conferir um projeto brazuca do gênero comédia chamado Sick, com aquele intérprete da franquia Shaolin do Sertão. Não vi. Não assisti o Oeste outra vez, não assisti a esse Sick, mas eu vi Vitória. Gostei muito de Vitória. E de novo eu espero amanhã conseguir ver o Agente Secreto. Não sei se vai dar certo, não. A Aline é o Billy Williot. Williot. Ai. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, gente, é isso. Agora já me vou de verdade, já me vou, deu a hora, tô cansado, tá quente, né? A Natália acabou de mostrar aqui pela janela que ela comprou chocolate, ela reclamou que eu comi todo o chocolate da casa. Ela acha que essa barriga aqui não precisa de força, de atividade para manter, né? É foda isso. Mas ó, beijo pra Izzy, beijo pro Carlos, beijo pra Eide, beijo pro Vitor, beijo pra Selma, beijo pra Aline. Quem mais tá aqui com a gente? A Eide. Um beijo para todos vocês que participaram aqui ao vivasso dessa transmissão. Para quem tá aí escondido também, então, um beijo, tá? Espero que vocês gostem. E hoje, né, eu não fiz algo diferente, então vou fazer depois. Né, Jack Nicholson, muito obrigado aí por prestigiar essa transmissão. Patrick Swayze, espero que você não puxe meu pé essa noite. E Demi Moore, é sempre uma graça poder admirar você com meus próprios olhos. Beijo para todo mundo. Até segunda-feira que vem com mais uma edição do nosso Clube do Filme do Cinema de Boteco. E lembrando, né, eu tô colocando as lives todas disponíveis no canal novo que eu criei, que é o Cinema de Boteco Lives. Então vocês podem encontrar as lives mais recentes lá, tá bom? E algumas antigas que eu tô colocando no canal aos pouquinhos. O canal foi criado no começo do mês, tem só 30 vídeos mais ou menos lá. Aos pouquinhos a gente chega nos 400, nos 221, né, vídeos que a gente... Porra, cara, muita coisa, né? São 600 lives que eu já fiz, cara. Óbvio, é pouco, se você for olhar, se eu for considerar que eu comecei em 2019, não é tanta coisa assim, não. Mas, né, estamos aí na atividade. Beijo pra vocês, o Gleidson só chega no final. Gleidson, tão bom você ter aqui também. Beijo pra você e até segunda, gente. BH falou, tchau, uai.